Na alvorada de 9 de agosto de 1942, 11 mil homens assistiram sua única esperança desaparecer no horizonte. Das praias de Guadalcanal, fuzileiros navais viram os últimos navios de guerra americanos se afastarem em velocidade máxima. Cada navio, cada transporte, cada contratorpedeiro. Eles observaram as silhuetas diminuírem até se tornarem pontos e os rastros de fumaça se dissolverem no céu da manhã, levando consigo qualquer chance de resgate. A noite anterior havia sido um pesadelo. Nas águas escuras ao redor da ilha de Savo, a Marinha dos Estados Unidos sofreu sua pior derrota em um combate de superfície em toda a sua história. 4 cruzadores pesados, afundados em pouco mais de 30 minutos. Mais de 1.000 marinheiros mortos, engolidos pelo oceano. A decisão do almirante Richmond Kelly Turner foi brutalmente lógica. Era perigoso demais para ficar. Salvar o que restava da frota era a prioridade. Mas para os homens na areia, a lógica do almirante soava como uma sentença de morte. Eles estavam sozinhos, abandonados em uma ilha que o inimigo queria de volta a qualquer custo. Sua linha de vida com o mundo havia sido cortada. Eles ficaram com uma única ordem, uma verdade simples e aterrorizante que definiria os próximos meses de suas vidas: defender o campo de pouso ou morrer tentando. Veja como eles enfrentaram o impossível. Quando os navios desapareceram, o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer batalha. Os fuzileiros navais se viraram e encararam a realidade, empilhada de forma caótica nas praias, caixas de comida, munição, equipamento médico. A contagem dos suprimentos era uma oração fúnebre. Os transportes estavam descarregando há apenas 2 dias quando a ordem de evacuação chegou. Menos da metade do necessário havia chegado à terra. Para 11 mil homens, havia rações para 17 dias, e isso contando com o arroz infestado de larvas que haviam capturado dos japoneses. Havia munição para talvez 4 dias de combate intenso. Nenhum equipamento pesado, nenhuma artilharia de longo alcance, nenhum tanque. Nada. Eles tinham apenas o que podiam carregar e a determinação de não ceder um único centímetro de terreno. O terreno em questão era o Campo Henderson, uma pista de pouso lamacenta e inacabada. Era a única razão pela qual estavam naquela ilha infernal. Controlar aquele campo significava controlar as Ilhas Salomão. E controlar as Salomão significava proteger a Austrália e manter viva a guerra no Pacífico. Perdê-lo não era uma opção. Entre aqueles homens estava o soldado de primeira classe Sidney Phillips. Ele tinha 17 anos. Ao seu redor, seus companheiros do pelotão de morteiros, a maioria também adolescente, tentavam parecer mais duros do que realmente eram. 17 anos, pensei. Mal comecei a viver e já estou aqui, no fim do mundo, esperando para morrer. No posto de comando improvisado, o general Alexander Van de Grift, um veterano de 55 anos que conhecia o cheiro da selva e da morte, não precisava de relatórios para entender a situação. Ele sabia o que acontecia com guarnições isoladas. Ele olhou para seu oficial de operações, o coronel Gerald Thomas, e suas ordens foram diretas: segurar o perímetro, terminar a construção do campo de pouso e sobreviver com o que restava. Quase imediatamente, Guadalcanal começou a tentar matá-los. Todos os dias, pontualmente, os bombardeiros japoneses chegavam de Rabaul, despejando morte dos céus. Mas havia um inimigo mais silencioso e muito mais eficaz: a própria ilha. A umidade apodrecia o couro e enferrujava o metal. E a doença se espalhou como uma praga. Malária, disenteria, infecções fúngicas que devoravam a pele dos homens. Em poucos dias, os hospitais de campanha improvisados estavam mais cheios de doentes do que de feridos em combate. A selva estava matando mais rápido do que os japoneses. Enquanto a febre e as bombas diárias minavam suas forças, a milhares de quilômetros de distância, decifradores de códigos americanos interceptaram uma mensagem que fez o sangue de seus comandantes gelar. Um regimento japonês de elite estava a caminho, com a missão de aniquilá-los. Mas a mensagem continha um erro de cálculo fatal. A inteligência japonesa acreditava que havia apenas 2.000 fuzileiros na ilha. Eles estavam vindo para um massacre, sem saber que eram eles que marchavam para a própria aniquilação.
O general Vandegrift sabia que eles viriam do leste. Sua inteligência era boa. O coronel Clifton Cates, comandante do 1º Regimento de Fuzileiros, recebeu a tarefa de preparar a recepção. Ele posicionou seus homens ao longo de um rio lento e infestado de crocodilos que os mapas identificavam como Rio Ilu, mas que os fuzileiros, com humor sombrio, apelidaram de Alligator Creek. O ponto crítico era uma faixa de areia com não mais de 10 metros de largura que conectava as duas margens. Era um funil natural, um matadouro à espera de acontecer. Cates posicionou suas metralhadoras Browning calibre .30 para criar um campo de tiro cruzado que varreria cada centímetro daquela areia. Então, eles esperaram. Na madrugada de 21 de agosto, o inferno abriu suas portas. Gritos agudos em japonês rasgaram a noite, seguidos pelo som de ordens gritadas em inglês. O martelar rítmico e mortal das metralhadoras começou, uma sinfonia de violência ininterrupta. A 400 metros de distância, Sidney Phillips e seu pelotão de morteiros estavam cegos pela escuridão, mas surdos pelo barulho. Eu não conseguia ver um único inimigo, pensei, mas podia ouvir centenas deles morrendo. O som das granadas se juntava ao coro, e o tiroteio continuou por horas, um fluxo constante de caos e morte na escuridão. Quando o sol nasceu, o barulho cessou, substituído por um silêncio profano. Os fuzileiros avançaram cautelosamente para avaliar o resultado. O que encontraram foi uma carnificina em uma escala que nenhum treinamento poderia tê-los preparado para ver. A faixa de areia não era mais areia. Era um tapete de corpos mutilados. Centenas de soldados japoneses, a elite do regimento Ichiki, jaziam mortos na água e empilhados na margem. Eles haviam atacado com confiança cega, direto para as posições preparadas, e foram simplesmente apagados da existência. Durante a manhã, enquanto a terrível tarefa de limpar a área começava, um ninho de metralhadora inimigo, escondido dentro de um tanque americano abandonado do outro lado do rio, abriu fogo. O tenente-coronel de Phillips correu para a frente de seu morteiro de 81 milímetros. "Use-me como estaca de mira, rapaz!" ele gritou. Phillips ajustou a mira, disparou uma vez, ajustou novamente, e o segundo tiro atingiu o tanque em cheio, silenciando a metralhadora para sempre. Essa vitória foi mais do que tática. Foi psicológica. Provou que eles podiam vencer, e em momentos assim, uma única decisão pode mudar o destino de uma guerra. Qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar, sabendo que não haveria volta? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Histórias como a sua nos conectam a estes heróis. Esta jornada é para poucos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e se juntar ao nosso batalhão de guardiões da memória. O mito da invencibilidade japonesa havia sido quebrado naquela faixa de areia ensanguentada. Mas enquanto um sentimento de alívio percorria as linhas americanas, uma verdade sombria e aterrorizante começava a se formar. Para os japoneses, a lição foi clara e brutal. Se 900 dos seus melhores soldados não foram suficientes, eles enviariam milhares. A notícia da aniquilação do regimento Ichiki caiu como uma bomba no quartel-general japonês em Rabaul. A humilhação exigia uma resposta, mas não uma retaliação cega. Exigia um golpe de mestre. A tarefa foi entregue ao Major-General Kiyotaki Kawaguchi, um estrategista astuto que não cometeria os mesmos erros de seu predecessor. Kawaguchi estudou seus adversários. Ele sabia que os fuzileiros americanos dependiam de poder de fogo e linhas defensivas bem estabelecidas. Portanto, seu plano não seria um ataque frontal, seria uma obra de arte tática, projetada para contornar a força americana e atacar sua maior fraqueza, a retaguarda. Ele planejou 3 ataques coordenados. Um seria uma distração ao longo da costa leste. Outro pressionaria as defesas a oeste. Mas o golpe mortal, o verdadeiro ataque, viria de onde ninguém esperava, do sul, através da densa e traiçoeira selva que os americanos consideravam impenetrável. Seus homens, veteranos de campanhas na China, marchariam por quilômetros de terreno sem trilhas, carregando seus equipamentos, para emergir da escuridão e cair sobre o campo Henderson como um fantasma. Como se pode lutar contra um inimigo que usa a própria natureza como sua maior arma? Do outro lado do tabuleiro, havia um jogador que entendia a selva tão bem quanto os japoneses.
O coronel Merritt Edson, apelidado de Red Mike por causa de seus cabelos ruivos, era o comandante do 1º Batalhão de Raiders. Ele havia passado anos caçando guerrilheiros nas selvas da Nicarágua. Ele conhecia o combate noturno, as emboscadas, a maneira como o terreno podia ser tanto um aliado quanto um inimigo. Em 9 de setembro, Edson estava em uma elevação ao sul do campo aéreo, um cume longo e estreito coberto de capim e algumas árvores raquíticas. Não parecia um ponto estratégico. Mas enquanto ele observava a selva densa que se estendia ao sul, seu instinto de guerreiro gritou. Se eu fosse o inimigo, pensei, faminto e desesperado para chegar ao campo aéreo, era por aqui que eu viria. O caminho mais direto? O mais inesperado? Você já confiou cegamente em sua intuição, mesmo quando a lógica dizia o contrário? Edson foi diretamente ao Coronel Thomas, o oficial de operações da divisão. Se eles atacarem pelo sul, ele disse, apontando para o cume, eles virão por aqui. Esta crista é a chave. Se a perdermos, perdemos o campo de pouso. E se perdermos o campo de pouso, perdemos Guadalcanal. Era uma aposta baseada em pura intuição. Mas o general Vandegrift sabia que, em uma guerra como esta, a intuição de um guerreiro experiente valia mais do que 1000 mapas. A ordem foi dada. Edson e seus 840 homens, a elite dos Raiders e os paraquedistas, moveram-se para a crista. Eles começaram a cavar. Trincheiras rasas no solo rochoso, posições de metralhadora com campos de tiro interligados, esticando o pouco arame farpado que possuíam. Eles eram a última linha de defesa, e sabiam disso. O que se passa na mente de um soldado enquanto ele cava o que pode ser seu próprio túmulo? Enquanto o sol se punha, a selva à sua frente se transformou em um muro de escuridão e sons estranhos. Eles não sabiam o nome daquela crista. Mas ao amanhecer, o mundo inteiro a conheceria por um novo nome, escrito com o sangue deles, a crista sangrenta. Na noite de 12 de setembro, o zumbido da selva cessou. Um silêncio neestéstene caiu sobre a crista, um silêncio que precede a tempestade. E então, o trovão. A artilharia japonesa abriu fogo, e a noite se transformou em um inferno de terra e estilhaços. Logo depois vieram os gritos, um som aterrorizante que gelava o sangue. Banzai! Milhares de soldados japoneses, impulsionados pela crença de que seu espírito de luta era superior a qualquer arma, avançaram pela encosta em ondas humanas. Dos seus buracos rasos, os homens de Edson observavam a maré escura se aproximar. A disciplina era tudo. Segurar o fogo até o último momento. E então, o comando foi dado. As metralhadoras Browning abriram fogo, cada uma capaz de disparar até 600 balas por minuto, tecendo uma parede de aço incandescente na escuridão. Os atacantes caíam em fileiras, mas eles continuavam vindo, escalando os corpos de seus camaradas. A doutrina japonesa de Seishin, ou poder espiritual, estava sendo testada contra o poder industrial americano, e o resultado era um massacre. A batalha não foi vencida apenas com rifles e metralhadoras. Foi vencida por homens solitários com rádios, os observadores avançados de artilharia. Escondidos em postos avançados, eles sussurravam coordenadas, trazendo a fúria dos obuses de 105 milímetros sobre o inimigo. Às vezes, os projéteis caíam tão perto que a concussão arrancava o ar dos pulmões dos fuzileiros. Danger close. Perigo próximo. Eram as duas palavras mais aterrorizantes e bem-vindas daquela noite. No meio do caos, o coronel Edson era a calma no centro do furacão. Ele se movia entre as posições, sua voz firme cortando o barulho. Em um ponto, ele subiu em uma caixa de granadas para ter uma visão melhor do campo de batalha, indiferente às balas que passavam zunindo por sua cabeça. Seus homens o viram. Se o velho não tinha medo, eles também não podiam ter. Eu vi o coronel em pé ali, pensei, e soube que não iríamos recuar. Não podíamos. A liderança dele não era sobre tática, era sobre transferir sua própria coragem para os corações de seus homens. A luta continuou na noite seguinte, ainda mais desesperada. Os japoneses se infiltraram nas linhas e o combate se tornou primitivo. Baionetas, facas, pás de entrincheiramento. Em um momento crítico, os atacantes chegaram a 50 metros do posto de comando de Edson. Era a última linha. Se aquela linha se rompesse,
o campo Henderson estaria perdido. Mas a linha se manteve. Cada fuzileiro tornou-se um gigante, lutando com a ferocidade de homens que não tinham mais para onde recuar. Ao amanhecer de 14 de setembro, os ataques cessaram. O silêncio retornou, pesado com o cheiro de morte. Mais de 600 soldados japoneses jaziam mortos na encosta. A brigada de Kawaguchi estava destroçada. Edson e seus homens haviam defendido a crista. Eles a haviam batizado com sangue. Eles salvaram o campo de pouso, mas sua vitória heróica enviou uma onda de choque até o alto comando em Tóquio. Eles haviam provado que o espírito de um fuzileiro naval era mais forte que o do inimigo. Mas, ao fazerem isso, ensinaram aos japoneses uma lição valiosa. Se a infantaria não podia tomar a ilha, talvez o aço e o fogo pudessem. A Marinha Imperial estava vindo, e desta vez eles não trariam soldados. Eles trariam o próprio inferno. A vitória na Crista Sangrenta foi paga com sangue e coragem, mas a repercussão foi sentida a milhares de quilômetros de distância, em Tóquio. O quartel-general imperial, chocado com a ferocidade da resistência americana, tomou uma decisão que mudaria a trajetória da guerra. A ofensiva na Nova Guiné, que estava a meros 50 quilômetros de capturar Port Moresby e ameaçar diretamente a Austrália, foi suspensa. Guadalcanal não era mais uma batalha secundária. Tornou-se o centro de gravidade de todo o teatro do Pacífico. Todos os recursos, todos os homens, todos os navios seriam agora direcionados para um único objetivo: apagar a mancha americana daquela ilha. Para os homens em terra, essa mudança estratégica se traduziu em uma nova forma de terror. A marinha japonesa começou a visitar todas as noites. Contra-torpedeiros e cruzadores se aproximavam sob o manto da escuridão e despejavam um inferno de aço sobre o perímetro. Mas nada os preparou para a noite de 14 de outubro. Aquela noite não foi uma batalha, foi um apocalipse. 2 couraçados da classe Kongo, o Kongo e o Haruna, posicionaram-se ao largo da costa. Por 83 minutos ininterruptos, eles dispararam 973 projéteis de 14 polegadas sobre o campo Henderson. Cada projétil pesava quase 700 quilogramas, o peso de um carro pequeno, e explodia com uma força que rasgava a própria terra. O som não era de artilharia, era o som do mundo acabando. O chão tremia violentamente. Árvores se desintegravam em farpas incandescentes, e a onda de choque das explosões era tão poderosa que derrubava homens em seus abrigos a centenas de metros de distância. Eu me encolhi no fundo do meu buraco, pensei, rezando, gritando sem que ninguém pudesse ouvir. Era o terror puro, a sensação de ser completamente impotente enquanto o mundo era destruído ao seu redor. Ao amanhecer, um silêncio assustador pairava sobre uma paisagem irreconhecível. O campo Henderson parecia a superfície da lua. Crateras enormes, algumas com 5 metros de profundidade, marcavam a pista. 48 dos 90 aviões da Força Aérea Cactus estavam em chamas ou reduzidos a destroços retorcidos. Os depósitos de combustível queimavam, enviando uma coluna de fumaça preta que podia ser vista de longe. Para a inteligência japonesa, a missão estava cumprida. O campo aéreo estava destruído, mas eles subestimaram o espírito humano. Antes mesmo que a poeira baixasse, os engenheiros saíram de seus abrigos, exaustos, abalados, mas inquebrantáveis. Com tratores e pás, eles começaram a preencher as crateras. Eles remendaram a pista com placas de aço perfuradas, resgatadas de áreas danificadas. Sob a ameaça constante de novos ataques aéreos, eles trabalharam incansavelmente. E então, o impossível aconteceu. Ao meio-dia, um caça Wildcat, remendado com peças de 3 outros aviões, acelerou pela pista remendada e decolou. A Força Aérea Cactus se recusava a morrer. Os fuzileiros e sua Força Aérea remendada se recusaram a ceder. Mas os japoneses não haviam terminado. Acreditando que o bombardeio havia quebrado a espinha dorsal da defesa americana, seu comandante supremo, o general Harukichi Hyakutake, estava a caminho da ilha pessoalmente. E ele não vinha sozinho. Ele trazia consigo 20.000 soldados para um último e avassalador assalto, projetado para ser o golpe de misericórdia.
Em 23 de outubro, o próprio general Hyakutake pisou em Guadalcanal para supervisionar pessoalmente o golpe final. Ele não trouxe um regimento nem uma brigada. Ele trouxe um exército. 20 mil homens, apoiados por artilharia e tanques, prontos para lançar a maior ofensiva terrestre da campanha. A promessa aos seus oficiais foi audaciosa e simples. Em 3 dias, o campo Henderson seria deles e os fuzileiros americanos seriam varridos para o mar. O plano era um martelo esmagador, projetado para atingir de todas as direções simultaneamente. Por 4 dias e 4 noites, a batalha se alastrou com uma ferocidade que superou tudo o que já havia sido visto na ilha. Os japoneses atacaram pelo leste, ao longo da costa. Os fuzileiros resistiram. Eles atacaram pelo sul, subindo as encostas da mesma crista que Edson havia defendido, agora um terreno sagrado para os americanos. Os fuzileiros resistiram. Eles atacaram pelo oeste, tentando forçar uma travessia sobre o rio Matanical. Os fuzileiros resistiram. A linha se curvava, às vezes parecia prestes a se romper, mas nunca quebrou. O combate degenerou para a sua forma mais primitiva. Em alguns setores, era homem contra homem, na escuridão, com baionetas e facas. O ponto de ruptura chegou a oeste da pista de pouso. Em um ataque desesperado, a infantaria japonesa rompeu as linhas avançadas e avançou, chegando a poucos metros do próprio campo aéreo. Eles estavam tão perto que podiam ver os aviões danificados. Foi então que as tripulações de artilharia dos fuzileiros fizeram o impensável. Eles baixaram os canos de seus obuses, apontando-os diretamente para a frente e abriram fogo a queima-roupa. Naquele momento não éramos artilheiros, pensei. Éramos a última barreira entre a sobrevivência e o aniquilamento, disparando projéteis de 75 milímetros como se fossem balas de rifle. O ataque japonês não apenas parou, ele se desintegrou sob uma chuva de fogo direto. Em 26 de outubro, a grande ofensiva de Hyakutake havia fracassado completamente. Ele deixou para trás entre 2 e 3 mil de seus melhores soldados mortos. As baixas americanas também foram pesadas, mas a linha, milagrosamente, se manteve. O campo Henderson ainda era americano. Mas a vitória não trouxe celebração. Apenas um silêncio exausto e um cheiro. O cheiro da morte em escala industrial. Pior do que qualquer coisa que já haviam experimentado. Era tão avassalador que fuzileiros endurecidos por meses de combate, homens que haviam visto seus amigos morrerem, simplesmente se viravam e vomitavam. Quantas vezes um homem pode encarar o fim do mundo e sobreviver? O exército japonês em Guadalcanal estava quebrado, faminto e derrotado, uma força fantasma assombrando a selva. Mas o que acontece quando um exército é aniquilado, mas a nação por trás dele se recusa a aceitar a derrota? A guerra pela ilha ainda não havia acabado. Das bases distantes, a Marinha Imperial Japonesa reunia seus couraçados, cruzadores e porta-aviões para uma última e desesperada aposta. Eles iriam reforçar a ilha, custe o que custar, levando a um confronto final e decisivo, não na lama, mas nas águas escuras onde toda a provação havia começado. Em meados de novembro, a guerra voltou para o mar. Por 3 dias e noites, as águas ao redor de Guadalcanal ferveram em um confronto naval caótico e brutal. Navios americanos e japoneses se caçaram na escuridão, trocando tiros a queima-roupa, revivendo o pesadelo de agosto, mas com um resultado diferente. Ambos os lados sangraram. A Marinha dos Estados Unidos perdeu cruzadores e contra-torpedeiros, mas conseguiu o que parecia impossível. Eles detiveram a frota japonesa. O golpe final veio do céu. A Força Aérea Cactus, voando do campo que tantos haviam morrido para defender, decolou e afundou os navios de transporte que carregavam os últimos reforços. A espinha dorsal da operação japonesa foi quebrada. Para os milhares de soldados japoneses que restavam na ilha, a sentença estava selada: fome, doença e uma morte lenta na selva. Em 9 de dezembro de 1942, após 4 meses de um inferno que desafia a descrição, a primeira divisão de fuzileiros navais foi finalmente rendida. Sidney Phillips e os sobreviventes embarcaram nos navios de transporte, homens esqueletos, 15 a 20 quilos mais magros, com os olhos assombrados e a malária correndo em suas veias. Eles assistiram a Ilha Verde e amaldiçoada desaparecer no horizonte, um lugar que entraria para a história e para sempre em seus pesadelos.
Eu estava deixando um pedaço de mim para trás, pensei. O pedaço que ainda acreditava que o mundo fazia sentido. Suas vidas depois da guerra tomaram rumos extraordinários. O general Van de Grift e seus oficiais, como Edson e Cates, homens forjados no fogo de Guadalcanal, tornaram-se os arquitetos do moderno corpo de fuzileiros navais. E Sidney Phillips, o garoto de 17 anos que sobreviveu ao massacre, voltou para casa, usou seus benefícios de veterano para ir à faculdade de medicina e se tornou médico. Por mais de 40 anos, ele cuidou das famílias em sua cidade natal, Mobile, Alabama, trocando o rifle que tirava vidas por um estetoscópio que salvava. A decisão de defender Guadalcanal, tomada naqueles primeiros dias de desespero, não foi apenas uma vitória tática. Foi o ponto de inflexão da Guerra do Pacífico. Antes de Guadalcanal, o Império Japonês parecia invencível, avançando implacavelmente. Depois de Guadalcanal, eles nunca mais recuperaram a iniciativa. A maré havia virado. O que você acha que foi o momento mais crucial nesta campanha? A retirada da Marinha, a Batalha da Crista Sangrenta ou a resistência final em outubro? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário, mesmo que anonimamente, para compartilhar suas reflexões sobre esta história de sacrifício e resiliência. Se esta jornada o tocou, curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal para garantir que essas memórias nunca sejam esquecidas. A história nos lembra que a vitória não é forjada por planos perfeitos ou força esmagadora, mas pela decisão de 11 mil homens de se manterem firmes, provando que a vontade de resistir é a arma mais poderosa de todas.